Olá, pessoal! Nós de novo. Eu, Roseli Zenker, vou conversar com Aline Santana, orientadora comportamental de cães do cão.cia.dog, e Cláudia Dantas, do Hotel e Creche Pet que eu cuido para cães. O tema de hoje é cachorro pequeno, médio e grande. Quais as diferenças de ter um cachorro ter em casa um cachorro grande, um cachorro médio, um cachorro pequeno, tirando, claro, a diferença óbvia de tamanho. Eu, por exemplo, só tive experiências com cachorro grande, acima de 30 quilos. Os cachorros, eles têm o mesmo comportamento, não importa o porte, ou o tamanho do cachorro influencia a forma de ser e de cuidar do cachorro? Boa pergunta. Existem muitas variáveis, né? Mas, de modo geral, as necessidades de todos os cães são mais ou menos as mesmas, né? Todo cão precisa de atividade física, todo cão precisa de atenção, das pessoas que estão no ambiente que ele vive, né? Essas necessidades que a gente já citou em outros vídeos, elas são as mesmas. Mas o que difere um pouquinho é como a gente vai conseguir se adaptar e adaptar o nosso ambiente às características daquele cão. Então, aí o tamanho vai intervir. Não só o tamanho, como também algumas peculiaridades que podem decorrer de alguma miscigenação de alguma determinada raça, ou se o cão é de pura raça mesmo. Essas características que vêm da essência dessas raças, elas podem também determinar algumas necessidades além, que a gente pode considerar. Né, algumas questões até físicas, por exemplo, tem alguns cães de porte maior que têm alguns problemas ou uma tendência a ter problemas de saúde em determinadas questões, né, na coluna, outros na visão, ou então outros cãezinhos que têm um cão achatado, né, um focinho achatadinho também, e aí esses cães são geralmente menorzinhos, então tem esses detalhezinhos, né, do físico dos cães, mas no quesito tamanho, a gente vai entender como que a gente vai lidar com o tamanho do cachorro que a gente vai escolher para estar na nossa casa. Então, se a gente tem um apartamento muito pequeno, por exemplo, a gente ter um dálmata, por exemplo, né, um cão muito grande, que vai ocupar bastante espaço, que vai precisar de, né, se movimentar, a gente está, inclusive, numa pandemia, então a gente sabe que a gente tem uma restrição, né, para conseguir andar com esse cachorro para lugares externos, então a gente tem que considerar isso. Será que a gente vai conseguir dar conta da energia de um cão muito grande dentro de um espaço muito pequeno? Talvez seja uma boa opção a gente repensar essa questão, né? Cães muito pequenininhos, a gente também tem que ver como que a gente se comporta com eles, porque geralmente a gente tende a segurar bastante no colo, deixar sempre no sofá junto com a gente, dormindo junto com a gente, porque ele cabe em todos os lugares, né? Então, isso, de forma muito recorrente, em só oferecer esse tipo de aproximação para o cão, pode fazer com que ele acabe associando somente essa interação de estar juntinho com uma coisa positiva e todo o resto uma coisa negativa. Então, é um cão que pode ficar muito carente quando você sai, quando você fica longe. É um cão que não vai conseguir dormir em outro espaço que não do lado de você, porque ele já está acostumado com esse contato físico muito próximo. Então, na verdade, não é o tamanho que vai influenciar em si, mas como a gente vai adaptar o tamanho desses cãezinhos, como a gente vai lidar com esses cãezinhos de acordo com o tamanho que eles têm. Né? Então, é isso que eu acho que eu posso dizer resumidamente, porque é bastante coisa que a gente pode considerar. Eu acho que a Cláudia vai conseguir dar um bom exemplo para a gente, porque ela convive com diferentes tamanhos de cães, né? Aí, eu gostaria de escutar ela. Na realidade, agora você trouxe, realmente, a gente pensa que, tamanho não tem tanto o que se pensar, o que se questionar, né? É só simplesmente o tamanho. E aí você trouxe, já começou a vir aqui um monte de insights, né? Porque realmente você começa a perceber essa questão, por exemplo, do cachorro pequenininho e você proporcionar para ele somente, aí vira aquela coisa do bibelozinho, né? Que ele vai ficar, quer dizer, você acaba condicionando ele a uma realidade, a uma dinâmica no dia a dia que não é saudável, não que seja ruim, negativa, mas também que acaba privando ele de outras, né, de outras atividades, porque senão um cachorrinho pequenininho ele não precisa parece que não precisa de muito, né? Sei lá, e ao mesmo tempo que o cachorro grande, não é esse que precisa de muito espaço, precisa de atividades e tal. Então, assim, eu não tenho o seu fundamento, o embasamento teórico como especialista, mas aí comecei a pensar aqui nos cachorros que eu recebo, né? Que são realmente
variados. Já recebi Shih Tzu, já recebi Yorkshire, né, que são os menores que eu já recebi, e a maior que eu recebo, que inclusive vem agora no próximo final de semana, é uma Mastiff, né? E aí tem a questão de tamanho com os outros, né? Que isso eu acho que pesa bastante, né? De tomar o cuidado de interagir com, de supervisionar com mais cuidado o cachorro pequeno com o grande, porque não que eu até separo, né? Mas às vezes dá para você deixar, você tem que ir sentindo, conhecendo o cão e tal. E essa Mastiff, o Mastiff, ou Mastiff, eu não sei como é que é, alguns chamam Bull Mastiff, outros só Mastiff, né? Enfim, é bem isso que você falou, ela teve problema, ela já operou os dois joelhos, por conta do tamanho e tal. Então, é uma cachorra que, assim, para passear com ela, eu passeio, né? E a dona até fala, né? Ela até gosta de passear, mas ela passeia bem devagarinho, né? Eu às vezes deixo ela na garagem para ela ver um pouco o movimento da rua, né, porque senão ela fica muito paradinha, porque ela também tem uma característica específica de não interagir com outras cachorras fêmeas. Ela é muito possessiva, ela tem todo um temperamento muito específico dela. Então, aí você pensa, eu não posso deixar esse cachorro só lá, quieto, num canto, porque ele é grande, porque não se movimenta. Né? Então, realmente você tem que ter um olhar, eu acho que assim, pensando no lidar com esses cachorros no hotel, eu já tive Golden, o Golden é grande, mas é um cachorro também que ele é muito adaptável, né? Eu acho que o Golden é muito tranquilo, né? Ele gosta de passear, ele também gosta de atividades, mas é um cachorro que tem um temperamento muito tranquilo, né? Então, você vê que é um cachorro grande, porém tranquilo. Tem cachorros pequenos, porém muito agitados, né? Então, assim, eu penso que essa questão tamanho exige um olhar realmente muito, como é que eu posso dizer? Um olhar muito cuidadoso com a característica desse cachorro, porque se realmente só o tamanho não exige sim um olhar bem cuidadoso e diz muito, né? Tem muitos poréns que a gente tem que você falou, muita coisa para falar. Não dá para a gente explorar isso agora na nossa live de pouco tempo, né? Mas é bem isso, é uma coisa para se observar bastante, importante. Legal. E só para complementar, claro que nem vocês estão falando, né, que é muito assunto, de repente a gente faz mais encontros para falar sobre isso, né? Mas só para complementar, os cachorros diferentes, de tamanhos diferentes, eles convivem bem, ou é melhor não misturar, né? Por exemplo, se eu tenho um cachorro pequeno e quiser mais um cachorro, é melhor pegar um do mesmo tamanho ou tanto faz? Né? A recepção de um outro cachorro, o planejamento vai ser igual? Ótima pergunta também. Muita gente tem dúvidas sobre isso, né? E essa questão, o tamanho exatamente, não é a condição que vai dizer se vai dar certo ou se não vai dar certo o relacionamento entre eles, mas sim como que a gente vai lidar com essa adaptação. Então, isso que é importante. E a gente também já ir sacando qual é a personalidade daquele cão. E se a gente tiver algum indício de alguma miscigenação lá da raça, alguma raça que seria raça indefinida, né? Se a gente consegue identificar alguma raça misturadinha ali que tem mais energia, que pode levar a um ser um pouco mais dominador ou mais passivo. A gente tem algumas dicas da personalidade dele que ele pode desenvolver ou não. Se ele tem uma raça pura, a gente já considera o que pode ser de predominância de características de personalidade. Então, a gente já fica preparado com esses sinais e vai entendendo como que é esse cão e como que eles vão se adaptar. Então, é isso que vai fazer com que dê certo. A gente estimular a interação deles com atividades que eles gostem, monitorando, e sempre que houver algum tipo de manifestação deles que não seja adequada para a gente, para o nosso ambiente, a gente desviar a atenção deles para uma atividade que seja correta ou para um comportamento que seja adequado.
E repetir sempre esse comportamento, presentear e dizer que está tudo bem, fortalecer sempre as relações que a gente considera saudáveis entre eles. É isso que vai fazer com que desde cedo eles entendam o que eles podem e o que eles não podem fazer. Porque quando eles estão agindo de uma forma que não está interessante, para a brincadeira, para de acontecer coisas boas. Então, não é legal. Mas quando eles começam a interagir bem, não estão rosnando ou tentando montar um no outro, de forma que pode irritar o outro cão, aí a gente tem que ficar atento, né? Então, na verdade, é isso. A gente tem que saber a regra geral do convívio dos cães para estabelecer essa dinâmica entre eles. O tamanho deles, a gente tem que observar por conta da força que um pode ter a menos que o outro, entende? Mas quando eles estão interagindo bem, eles conseguem entender isso. Um cão que é um pouquinho mais rude, porque ele é grande, quando ele está interagindo com outro que é um pouquinho menor, e ele está interagindo de forma saudável, ele considera isso. Ele considera que o outro cão é um pouco mais frágil, ele vai um pouco mais devagar. A brincadeira, quando acontece de verdade entre eles, quando eles não estão fazendo uma dominância, ou estão com ciúmes, ou competitivos e tal, eles conseguem se entender super bem, mesmo com esse peso desproporcional, esse tamanho desproporcional. Então, o que a gente tem que garantir é que eles estejam interagindo de forma saudável. Aí a gente consegue ter um convívio legal, independente do peso, do tamanho que eles têm. E aí, Cláudia, o que você acha? O que você tem de exemplos para nos dar? Estou viajando aqui um pouco, porque eu ainda não tive tantas experiências com cachorros de tamanhos tão diferentes. Porque, na realidade, esses que eu até comentei, já tive Yorkshire, mas assim, foi um momento que eu não tinha um cachorro grande junto, né? Então, eu tive em momentos isolados alguns cachorros. Mas, estou pensando aqui, por exemplo, de novo, o exemplo dessa cachorra que eu comentei. Que ela é um caso bem específico, né? Mas pensando nos outros, e aí me veio, na verdade, a experiência que eu tive com o Spike, o meu, que era um Lhasa Apso, e depois a Millie, que veio depois dele, que era uma cachorra maior. Ela não é grande, ela é média. Mas aí você percebe realmente isso que você falou, Aline, do tamanho, os cachorros, dependendo da interação deles, o tamanho realmente, porque assim, se é uma brincadeira, se é uma coisa light, tranquila, se eles estão numa harmonia, realmente eles se respeitam, né? É interessante isso que você percebe, não só quando são cachorros de tamanhos diferentes, mas nas interações deles, né? A Natsu, que está aqui, é uma Fox Paulistinha, que ela é menorzinha também, né? Ela não é pitititica, mas... E aí eu não estou nem pensando no tamanho, mas a interação dela com a Mafalda, que é um pouquinho maior que ela, que é bem mais agitada, e aí elas estavam, essa semana, eu estava percebendo que é isso que eu percebo, a Natsu, ela está ficando meio... Aquilo que a gente fala, né? Meio ranzinza, não é, tadinha, não é bem isso, né? Que ela tá mais velha, ela quer mais sossego, e a Mafaldinha fica provocando. Então, elas se estranharam um pouquinho, mas eu percebi bem isso, que a Natsu, ela quer sossego, né? E a Mafalda, como ela é muito mais espiritada, é mais novinha, ela fica provocando, né? Então, eu acho que esse é um detalhe muito importante da gente observar quando tem cachorros de tamanhos diferentes, para que não haja uma briga ou mesmo num tom de brincadeira, um cachorro maior machucar, né, agredir sem querer até, né, um menor, né? Então, acho que por isso que a gente tem que, dependendo da situação, eu tenho aqui o espaço que eu posso separá-los, né, até que eles interagem, eu conheço um pouco o cachorro para poder juntar, eu faço isso. Então, para a gente ver o quanto é importante realmente sentir dos cachorros essa interação, que aí o tamanho vai pesar para a gente, né, ter esse cuidado ainda maior. Né? Eu acho que é por aí. Ai, super legal, gente. Eu aprendo tanto com vocês não fazem ideia. Muito legal mesmo. Bom, pessoal, se vocês ficaram com dúvidas, se vocês têm alguma sugestão de temas para a gente conversar, entre em contato com a gente, que as meninas vão ficar super felizes em responder. E agradeço muito, até a próxima. E agora as garotas vão deixar os contatos. Tchauzinho. Muito obrigada novamente, meninas que estão aqui comigo, tendo essa conversa muito gostosa, e a todos que estão acompanhando a gente, e muito obrigada pela atenção de vocês,
E novamente convido vocês também, se tiverem dúvidas, sugestões, né, de vídeos, curiosidades que vocês têm, por favor, passem para a gente vai se esforçar para responder e para produzir mais material para vocês. E pode acessar também minha página para saber mais sobre o meu trabalho, cão.cia.dog. Obrigada. Passo a palavra para a Cláudia. É isso aí, valeu mesmo, meninas. Sempre bom. Eu acho que isso instiga a gente a conhecer, a aprender cada vez mais. E é muito agradável o nosso papo, realmente. Tragam sugestões, né? Façam seus comentários, se estão gostando, se estão curtindo. E nós estamos aqui para atendê-los, fazer o melhor para que vocês que amam os animais assim como nós tenham uma vida cada vez mais tranquila com seus animaizinhos. E é isso aí, a nossa página é Pet que eu cuido, no Instagram. E até breve. Beijinhos.